Presidente, senador Fleury, somo vossa preocupação dos produtores de Goiás, dos produtores de Mato Grosso, com algo que foi, inclusive, promessa do governo federal e é um potencial que o Brasil tanto promoveu e foi uma promessa do país, que era a produção do álcool e toda a cadeia produtiva do álcool. O etanol, por exemplo, era uma promessa que tínhamos para o futuro e realmente a preocupação que Vossa Excelência coloca mostra a crise que os produtores e Goiás e Mato Grosso são dois estados onde está o núcleo da produção agrícola brasileira, e eu somo e compartilho das preocupações que Vossa Excelência expõe aqui no plenário do Senado da República. Comungo das preocupações de Vossa Excelência e queria trazer aqui uma outra preocupação que nós vivemos, que eu tenho vivido no meu estado e que, na verdade, se trata de uma preocupação que nós todos temos vivido em todo o país. Ontem, no debate entre os candidatos à presidência da República, em um determinado momento, a presidente, ao se dirigir a um dos candidatos, em resposta, disse o seguinte, salvo melhor juízo, respondeu o seguinte: candidato, a Anatel funciona em nosso país. Eu acho que a presidente deveria estar se referindo a algum país de algum planeta da galáxia Andrômeda. Não estava se referindo à República Federativa do Brasil. Porque se estava se referindo à Agência Nacional de Telecomunicações da República Federativa do Brasil, ela não estava se referindo a esse país. Estava se referindo a algum país que deve ter um nome similar ao nosso, de algum planeta da galáxia Andrômeda, mas não ao nosso país. Porque, pelo menos, eu com certeza comungo da opinião de muitos dos colegas no meu estado do Amapá, e eu estou me reportando ao mesmo tema nesta tribuna do Senado, não pela primeira vez. Esta Agência Nacional de Telecomunicações, essa agência reguladora, mais essa agência reguladora de tantas outras, não funciona. Eu vou trazer aqui, senador Fleury, senhor presidente, mais uma nota de explicações da Anatel do não funcionamento das agências, das operadoras de telefonia do meu estado, ocorrido nesta semana. Diz a nota da Anatel dessa semana. A Anatel diz que pane na internet do Amapá foi ato criminoso. Eu concordo nesse aspecto com ela. Foi ato criminoso da partidarização que ocorre na Anatel. Este foi o ato criminoso. Se tem um ato criminoso, é este. A partidarização que ocorre na Anatel. Por obra em graça também e cumpliciamento do plenário do Senado. Porque o plenário do Senado é cúmplice. Porque aqui no plenário do Senado é votado os partidários que são nomeados para a Anatel, indicados pela presidente da República. Então aqui também é cúmplice. Então diz aqui, na tarde da segunda-feira, 25, a Agência Nacional de Telecomunicações divulgou que alguns problemas no Leão de Tucuruí foram os responsáveis pela queda do sistema que deixou o Amapá praticamente sem internet. As falhas ocorridas, é nota Anatel, em duas áreas localizadas no estado do Pará, deixaram Amapá e Roraima fora do sistema, 2 estados. Cabos aéreos podem ter sido desligados por ato criminoso. Aí continua. O problema começou na tarde da última quinta-feira, 21, quando todos os sistemas, com exceção da Embratel e da Claro, que fazem o uso de um atendimento via satélite, foram desligados. Enfim, no final eles dizem o seguinte, que o sistema da Oi foi desligado, depois o cabo do sistema de Leão de Tucuruí foi desligado, ou seja, todos os sistemas ficaram desligados e possibilitou que
a Oi ficasse fora do ar, a TIM ficasse fora do ar, a Claro ficasse fora do ar, a Vivo ficasse fora do ar. Ou seja, então, quer dizer que o problema foi tamanho e foi tão coincidente que todas as operadoras ficaram fora do ar ao mesmo tempo. Todas ao mesmo tempo. E isso não foi a primeira vez. Na semana anterior, a Vivo tinha ficado também fora do ar. E a cara de pau das operadoras, a impunidade é tão grande, senador Fleury, que uma das operadoras mandou uma nota dizendo: não, nós vamos ficar fora do ar 3 meses. Só 3 meses. Agora, durante esses 3 meses, o consumidor da telefonia, que pagou um pacote de uso, que contratou dados, voz e comunicação, vai pagar esses 3 meses. Ele vai pagar. Ele vai pagar o uso de internet, ele vai pagar a voz, ele vai pagar o pacote. A empresa não vai deixar de ressarcir, não vai indenizar, ele vai pagar o pacote. A outra operadora teve a cara de pau de... Desculpem o termo, pode inclusive, senhor presidente, retirar os termos da taquigrafia, pode autorizar, mas não tem outra definição, mas teve o descaramento, é esse o termo, vou usar um termo menos acentuado, teve o descaramento de dizer que vai ficar 3, 4 dias sem fornecer os serviços. Senhor presidente, na semana passada, eu protocolizei na terceira Câmara de Coordenação e Revisão da Procuradoria-Geral da República, ao senhor doutor José Elaeres Marques Teixeira, uma representação desta feita não somente contra a Vivo, a TIM, a Claro, as operadoras de telefonia celular, não. Também contra as autoridades da Anatel. Essa terceira Câmara de Revisão da Procuradoria-Geral da República é a responsável por isso. Na sexta-feira, vou representar no Ministério Público Federal do Amapá contra a Anatel, contra as operadoras de telefonia celular do Amapá, agora, desta feita, por dano ao direito do consumidor e na Procuradoria-Geral de Justiça do Amapá também. É o mínimo que pode ser feito e é onde deveremos recorrer, além de fazer o que eu tenho feito aqui. Desde que fui eleito senador da República pelo Amapá, eu tenho me recusado a votar nas indicações políticas. Há um consórcio político, há uma confraria política, que é a mesma confraria política que governa o Brasil, que indica os diretores da Anatel. Não há critério técnico, não há nenhum tipo de critério técnico para a indicação dos diretores da Anatel. Há uma confraria política que indica os diretores da Anatel e essa confraria política se complicia com as operadoras de telefonia para não regular os serviços dela. Não há outra definição. É isto. É por isto que há 4 anos, nesses 4 anos que eu tenho estado no Senado, eu tenho me recusado a votar, o voto é secreto, mas eu tenho me recusado a votar favoravelmente a indicação desses senhores para dirigirem a Anatel, tanto os diretores técnicos quanto o senhor diretor-presidente, porque eles não cumprem o papel deles. Eles não cumprem o papel deles de regularem as empresas de telefonia, porque eles são reféns das empresas de telefonia. Eles não servem, os diretores da Anatel não servem à sociedade, porque este é o papel de uma agência reguladora. Eles servem ao mercado, são servidores das agências do mercado. Eles não servem à sociedade como deveriam servir. Não servem. Se servissem, as operadoras de telefonia não fazem neste país, na República Federativa do Brasil, o que elas fazem. Pergunte se a TIM faz o que ela faz no Brasil, lá na Itália, onde é a sede dela. Pergunte se a Telefônica, proprietária, sócia da Oi, faz aqui no Brasil, faz na Espanha, ou na Itália, ou em algum outro país da Europa, o que ela faz ao bel prazer aqui no Brasil. Faz no Brasil porque a agência reguladora não cumpre aqui no nosso país o mesmo papel que os estados europeus cumprem com essas empresas.
É por isso. É porque nós não temos agência reguladora aqui no Brasil cumprindo seu papel. Nós temos um grupamento de serviçais indicados por partidos políticos. Aqui, uma confraria de partidos políticos a serviços das empresas e do mercado, que estão a serviço dessas empresas e do mercado, e não para cumprir o papel de agência reguladora. Portanto, representei a Procuradoria-Geral da República, vou representar ao Ministério Público Federal e, da mesma forma, vou representar na Procuradoria-Geral de Justiça do Estado. É o mínimo que podemos fazer e, com certeza, senador Fleury, presidente, enquanto Vossas Excelências, espero que Vossas Excelências continuem aqui, eu tenho certeza que contarei com os votos de Vossa Excelência e espero que nesta renovação de 1/3 do Senado, outros senadores também votem contra esses dirigentes e agências reguladoras que são sabatinados e votados no Senado. Quando o Senado da República, este plenário do Senado, quando o Senado se levantar, se insurgir e devolver para presidente da República o nome de agências reguladoras, que são serviçais do mercado, quando devolver, quando rejeitar, quando cumprir o papel de Senado da República, aí sim, o mercado vai saber que aqui tem um Senado e um plenário do Senado altivo. E aí nós teremos dirigentes de agência reguladora e uma agência reguladora que cumprirá o seu papel de fato, fiscalizar e regular as empresas. E as empresas aí vão deixar de lesar o consumidor brasileiro como tem lesado. Obrigado, senhor presidente.